Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos dar início ao terceiro bloco de dons espirituais que temos estudado. Certamente aqueles que têm muitas polêmicas e as mais polêmicas envolvidas, as maiores polêmicas envolvidas, que são aqueles dons que chamei de dons incomuns. E por que chamá-los de incomuns? Primeiro porque, diferente dos dons da palavra e os dons de apoio que nós vimos anteriormente, que são dons essenciais à vida da igreja. Você não tem igreja sem a operação dos dons da palavra, você não tem igreja saudavelmente vivida sem a operação dos dons de apoio. Eles são complementares e importantes, apontando para duas necessidades essenciais, que são as necessidades do corpo e da alma. Os dons incomuns, por sua vez, são dons que podem estar presentes na vida da igreja ou não. Eles não são exatamente essenciais, eles têm suas utilidades e tiveram suas utilidades também até em momentos da história diferentes, mas eles não são parte constitutiva da vida da igreja do Senhor. Está debaixo da soberania de Deus de administrar e conceder esses dons à vida da igreja. Nós vamos perceber isso à medida que formos estudando, e eu peço que você acolha com sinceridade de coração e abrigando com sinceridade no seu próprio coração essas instruções. Bem, dada essa explicação sobre estes dons incomuns e por que eu chamei de incomum, porque ele nem é essencial e, portanto, não aparece sempre na vida da igreja, mas aparecerá em circunstâncias diferentes, como nós olhamos. Vamos olhar primeiro pelos mais badalados, que eram solicitados e desejados e na igreja de Corinto, e hoje em dia são propalados também como se estivessem em plena operação, como naqueles tempos, a saber, os dons de milagres e de curas. Estão descritos, nós vemos em 1 Coríntios 12, versículos 8 e 9. Nos diz a palavra do Senhor assim, versículo 9 e 10, melhor dizendo. Há outro no mesmo Espírito a fé, há outro no mesmo Espírito dons de curar e há outro operações de milagres. Dons de curar e operações de milagres. O que é isso? Bem, primeiro, a cura é um tipo de milagre especificamente. Em teologia, milagre é uma intervenção divina sobre a criação na natureza humana, indo contra as leis da natureza. De tal maneira que você não tem uma explicação física, natural, para o fato ocorrido. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho e o pessoal passar a pé enxuto. O ferro do machado que flutuou. A ressurreição de Cristo, ele sai dos mortos e vem à vida. A concepção virginal de Maria, dando à luz a Jesus Cristo depois. Então, tudo isso são milagres, não tem uma explicação natural. É uma ação de Deus quebrando as leis da natureza. É uma intervenção divina que ultrapassa as leis naturais. Sempre houve milagres e eles continuam existindo. Presta atenção, não caia nessas falácias. Ah, você não acredita em milagres hoje? Não. Não é esse o ponto, né? Não é isso que está sendo dito. Você não acredita em milagres hoje? Sim. Acredito sim. O ponto é que o milagre, para acontecer, não precisa de alguém ter o dom de milagre para acontecer. Basta que Deus queira que o milagre ocorra. E o milagre pode vir em resposta a uma oração ou não. Você não precisa do dom de milagre para o milagre acontecer. Do mesmo jeito que os dons espirituais como um todo, como nós temos falado aqui, você não precisa ter o dom para aquilo acontecer. Quem tem o dom tem aquela competência acima da média, mas a graça ministrada pelo dom espiritual independe do dom para ser experimentado e até mesmo a ação para ocorrer. O que a Bíblia vai dizer a esse respeito, e é importante que nós entendamos isso, é que estes dons, esses milagres como um todo, o que é a cura dentro disso? A cura é um dom específico de milagre em saúde, em problemas de saúde. Algumas pessoas chegam a dizer dons de curar, de que a cura seria também expressa não apenas nas necessidades físicas, mas nessa unidade psicossomática, produzindo, portanto, também no ministério ordinário da vida da igreja a cura da alma, não apenas a cura do corpo. Mas eu acho essa situação um tanto quanto forçada. Vamos nos ater simplesmente ao dom de cura como sendo
capacidade sobrenatural dada por Deus a algumas pessoas para produzir a cura física e enfermos serem curados e não terem mais as doenças. Então, primeiro ponto, eu preciso dizer, Deus continua curando? Sim. Deus continua fazendo milagres? Sim, conforme a sua vontade soberana, tão somente. Ele precisa dos dons para fazer isso? Não. Os dons ainda existem, aí vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Dons de cura e dons de milagre. Primeiro, Deus não precisa deles e não é por eles que todo dom, todo milagre ou toda cura venha a ocorrer. Paulo explica a importância desses dons, vinculando ao ministério apostólico. Em 2 Coríntios 12, versículo 2 diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo chama sinais, prodígios e poderes miraculosos como sendo credenciais apostólicas. Portanto, a maneira que nós interpretamos a permanência do dom de cura e o dom de milagres na vida da igreja é que não é uma realidade. O dom de milagres e os dons de curas na vida da igreja foram dons dados à geração apostólica, à época dos apóstolos, porque serviam de credenciais apostólicas. Está ocorrendo uma transição da antiga para a nova aliança. Deus está com esta nova aliança. Os judeus estão rejeitando o Messias. E assim como no Antigo Testamento os profetas falavam a palavra de Deus e muitos deles tinham poderes como sinais, lembra que Paulo diz, os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, e nós anunciamos a Cristo crucificado? A palavra não dependia disso. Mas aquela geração da implantação da igreja teve convalidado pelo Senhor de que a nova aliança era verdadeira, com dons de curas e dons de milagres dados aos apóstolos, porque foram eles que escreveram os livros do Novo Testamento. Portanto, a necessidade era específica, era para lançar os fundamentos da igreja e a igreja cristã nascer através da autoridade dos apóstolos, que depois vieram a escrever os livros do Novo Testamento, ou dos apóstolos, ou do colégio apostólico, ou do círculo apostólico. Por isso nós cremos que não há uma continuidade dos dons de milagres e curas, embora Deus continue operando milagres e curando, porque eles eram credenciais apostólicas. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque tu és um Deus soberanamente livre para cumprir os teus propósitos na história, de acordo com as necessidades e o teu plano soberanamente designado, inclusive para administrar no tempo e na história o teu propósito. Te louvamos pelos profetas do Antigo Testamento, te louvamos pelos apóstolos do Novo Testamento, a quem concedestes, a estes especificamente, dons de milagres e de curas, e que lhes serviram de credenciais para que nós tivéssemos, sem dúvida, a revelação do Novo Testamento sendo acolhida como palavra de Deus, e hoje nós temos a revelação completa. Te louvamos. Pedimos que tu olhes para o desafio da igreja hoje, dá-nos a fidelidade no anúncio da tua palavra e manifesta a tua graça soberana, inclusive operando curas e milagres, conforme a tua vontade, mas também se utilizando da providência, recurso dado por ti. Louvamos o teu nome e oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe.